Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, presbítero. Primeira leitura. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 8, 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, aspiram pelas coisas da carne, os que vivem segundo o Espírito, aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus, não se submetem, nem poderiam se submeter, à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 23, 24. É assim a geração dos que buscam vosso rosto, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam o rosto. É assim a geração dos que buscam o vosso rosto, ó Senhor, Deus de Israel. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Evangelho. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 13, 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus, a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra.
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na manhã silenciosa da alma, quando o coração se abre ao mistério, a palavra ressoa como brisa suave que toca a terra árida do nosso cotidiano. Hoje somos convidados a mergulhar na profundidade da conversão, da vida no Espírito, e da paciência divina que espera frutos de nós. A liturgia nos conduz por caminhos de libertação, responsabilidade e esperança, iluminados pela memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, homem de oração, caridade e construtor de paz. A primeira leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, escrita por volta do ano 57 d.C., em Corinto, é dirigida à comunidade cristã de Roma, que vivia em meio a tensões entre judeus e gentios convertidos. Paulo escreve com o objetivo de apresentar a centralidade da fé em Cristo como caminho de salvação, libertando-nos da escravidão do pecado pela ação do Espírito. Ele nos lembra que não há mais condenação para quem está em Cristo. Isso não é apenas uma afirmação teológica, mas uma realidade existencial. Viver segundo o Espírito é escolher a vida, a paz, a comunhão com Deus. No mundo atual marcado por guerras, consumismo e falta de compaixão, essa mensagem é urgente. Quantas vezes nos deixamos guiar pela carne não no sentido físico, mas nas inclinações egoístas e imediatistas que nos afastam da justiça e da misericórdia? Viver segundo o Espírito é como escolher, todos os dias, ser como Santo Antônio Galvão, homem que em meio às dificuldades do Brasil colonial, construiu pontes de fé e serviço. Ele viveu em um tempo de instabilidade política e social, mas foi sinal de estabilidade espiritual, fundando o recolhimento de Nossa Senhora da Luz e dedicando-se à formação de religiosas e ao cuidado dos pobres. O Salmo 23 ecoa como resposta: é assim a geração dos que buscam vosso rosto, ó Senhor. Buscar o rosto de Deus é mais do que rezar, é viver com mãos puras e coração inocente, é não se deixar corromper pela lógica do mundo. No cotidiano, isso se traduz em atitudes concretas: perdoar quem nos ofende, ajudar quem precisa, resistir à tentação da indiferença. É o jovem que escolhe não se corromper por vantagens fáceis, é a mãe que educa com amor mesmo na escassez, é o trabalhador que age com honestidade mesmo diante da injustiça. É o empresário que decide pagar salários justos e investir em práticas sustentáveis, mesmo que isso reduza seus lucros imediatos. É o jovem que abandona o vício das redes sociais para dedicar tempo à oração, ao estudo e ao serviço voluntário. É a mulher que, após anos de ressentimento, escolhe perdoar quem a feriu, libertando-se da prisão interior. É o político que, tocado pela fé, renuncia à corrupção e passa a legislar com ética e compromisso com os mais pobres. É o casal que, em meio às dificuldades do matrimônio, busca ajuda, reza junto e recomeça com humildade. Cada uma dessas atitudes é fruto da ação do Espírito, que transforma corações e dá vida nova, como a figueira que, após receber cuidado e adubo, finalmente floresce e frutifica. Esses exemplos mostram que a conversão não é um evento isolado, mas um processo contínuo, que exige coragem, fé e abertura ao Espírito que habita em nós. O Evangelho segundo Lucas nos apresenta uma cena provocadora. Jesus é informado sobre uma tragédia: galileus mortos por Pilatos, e outros que morreram sob a queda da Torre de Siloé. A tragédia dos galileus, mortos por Pilatos, refere-se a um episódio violento em que o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, ordenou a execução de alguns galileus, enquanto ofereciam sacrifícios no templo. Ao misturar o sangue deles com o dos animais sacrificados, Pilatos cometeu uma profanação dupla: assassinato e violação do culto religioso. Historicamente, esse ato revela o clima tenso da Palestina sob domínio romano, onde a repressão política era comum, especialmente contra grupos
considerados subversivos ou nacionalistas. Os galileus, por serem da região de onde veio Jesus, eram vistos como mais propensos à resistência. Jesus, ao ser informado sobre o ocorrido, não entra na lógica da culpa ou do castigo divino, mas aproveita o momento para ensinar que todos precisam de conversão, pois a morte pode chegar inesperadamente. Ele desfaz a ideia de que tragédias são punições por pecados específicos, e convida à mudança interior, como caminho de vida verdadeira. A pergunta implícita é: eles mereciam isso? Jesus responde com firmeza: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui a conversão não é apenas mudança de comportamento, mas mudança de direção, é deixar de viver para si e começar a viver para Deus e para os outros. A parábola da figueira é um convite à paciência e à esperança. Deus não nos descarta por não darmos frutos imediatos. Ele cava ao nosso redor, aduba nossa vida com oportunidades, com encontros com a palavra. Mas há um tempo. A figueira não pode permanecer estéril para sempre. No mundo de hoje, onde tudo é descartável, Deus nos ensina a esperar, mas também nos chama à responsabilidade. Somos figueiras plantadas na vinha do Senhor. Que frutos temos dado? Irmãos e irmãs, essa palavra é destinada a todos os que desejam viver com sentido. Foi escrita para comunidades em crise, mas permanece viva para nós que também enfrentamos crises, pessoais, sociais, espirituais. Ela nos conduz ao mistério divino, revelando que Deus age na história, não como um juiz distante, mas como um agricultor paciente, como um espírito que habita em nós, e nos vivifica. A ação de Deus no mundo é discreta, poderosa. Está na cura que acontece quando perdoamos, na paz que sentimos ao fazer o bem, na força que recebemos para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Santo Antônio Galvão é testemunha disso. Sua vida foi um sim constante ao Espírito, e por isso, mesmo após sua morte, continua a inspirar fé e milagres, como os atribuídos às suas pílulas da fé. A conversão é o caminho para a vida no Espírito. Não se trata de medo da morte, mas de desejo de vida plena. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Que esta palavra nos mova, nos transforme, e nos leve a ser a geração que busca o rosto de Deus com mãos puras, coração sincero, e frutos abundantes de amor e justiça. Oremos. Senhor da vida, Deus de justiça e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti como figueiras em Tua vinha, plantadas no solo da história, regadas pela esperança. Mas, tantas vezes estéreis, distraídas, esquecidas do Teu chamado. Hoje Tua palavra nos desperta. Não há mais condenação para quem está em Cristo, mas a responsabilidade, a urgência, a compromisso com o reino. Ensina-nos, Senhor, a viver segundo o Espírito, a romper com as tendências da carne, que nos arrastam ao egoísmo, à indiferença, à violência disfarçada de normalidade. Que nossa conversão seja concreta e cotidiana, no gesto do jovem que escolhe a verdade em vez da aparência, na decisão da mãe, que educa com paciência e fé, no trabalho honesto do servidor público, que resiste à corrupção, na reconciliação entre irmãos, que se perdoam após anos de silêncio. Que saibamos reconhecer Teu rosto no rosto do outro, especialmente no pobre, no doente, no solitário, no injustiçado. Que sejamos geração que busca Teu rosto não apenas com palavras, mas com atitudes que transformam o mundo. Dá-nos coragem, Senhor, para cavar ao redor da nossa figueira, para adubar com oração, com escuta, com serviço, para não desistir de nós mesmos, nem dos outros, mas confiar que Tua paciência é também Tua esperança em nós. Que não esperemos tragédias para mudar, mas que a Tua palavra seja suficiente para nos mover. Que a dor dos que sofrem injustamente, como os galileus, mortos por Pilatos, nos leve à compaixão e à ação, e não ao julgamento ou à indiferença. Vivifica nossos corpos e nossas escolhas com Teu Espírito, para que, mesmo feridos pelo pecado, sejamos cheios de vida pela justiça.
Que cada dia seja um novo tempo de conversão, um novo ano de cuidado como o vinhateiro que insiste em esperar. E que ao final possamos oferecer frutos abundantes não para nossa glória, mas para que teu reino floresça entre nós, nas famílias, nas escolas, nas empresas, nas ruas, nas igrejas, em cada espaço onde a vida clama por sentido. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.